Olá pessoal, aqui é Eduardinho do Carteira Rica e chegou o nosso vídeo em que eu vou fazer uma comparação entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira do mesmo setor. Trata-se de um setor que eu não conheço muito, mas considerando que você talvez também não seja um químico profissional, vamos ver o que dá para um investidor comum extrair de informações dessas duas empresas do setor que você já descobriu, é o setor químico, tá bom? Mais especificamente, eu estou falando aqui do setor petroquímico. Pessoal, antes de continuar, não se esqueçam de clicar aí em se inscrever no canal e também de deixar o seu like para aumentar aí o grau de importância do nosso canal para o YouTube, ok? Então dá uma olhadinha aqui na tela, a empresa brasileira que vai ser o objeto desse nosso estudo aqui hoje. Não se trata de uma análise de valor mobiliário. Eu não vou chegar a uma recomendação de compra, de venda de nenhuma das duas empresas. Existem vários fatores aí que você teria que considerar, além do que eu vou dizer aqui, e até porque nesse momento, até pelas perspectivas ruins que existem para a economia global, nenhuma ação eu estou comprando, tá bom? E você vai perceber nas demonstrações financeiras de uma dessas empresas alguns motivos desse meu receio. Então, até isso, por as pessoas estarem um pouco aqui isoladas no Brasil, elas não percebem o grau de pessimismo que hoje ronda o mundo. Então, a empresa brasileira, que é a Braskem, ela está sendo negociada a um indicador preço por lucro de aproximadamente 8, um preço por valor patrimonial de aproximadamente 2,5. Ela não tem distribuído dividendos e ela tem um retorno sobre o patrimônio líquido de 30% ao ano, tá bom? Então, olhando assim, parece uma empresa realmente muito boa, porque ela tem um retorno sobre o patrimônio líquido alto. Será que ela tem um diferencial competitivo? Um retorno sobre o patrimônio líquido dessa grandeza é bem acima do mercado. Então, assim, está na faixa superior do mercado, 30% de retorno sobre o patrimônio líquido. E o indicador preço por lucro dela, de apenas 8, também seria, teoricamente, um indicador que demonstra que a empresa estaria barata. Tudo isso analisando de maneira isolada, tá bom? Quando a pessoa faz esse tipo de análise, e aqui esse é o objetivo nosso, é o objetivo educativo, não é analisar a empresa, mas analisar quem está analisando a empresa, ou seja, você, algumas coisas a gente tem que tomar em consideração. Às vezes você olha e o indicador preço por lucro da empresa está 8 e você acha que aquela empresa está barata. Mas aí você tem uma surpresa. O próximo resultado daquela empresa chega e o lucro caiu 50%, e o indicador preço por lucro que estava de 8, de repente ele passa de 8 para 16 em um clique. Não existe direito adquirido ao indicador preço por lucro e por isso que ele é um dos grandes enganadores daqueles entusiastas dos investimentos, corajosos demais, um pouco empolgados demais com esse novo conhecimento que estão adquirindo. Então, um indicador preço por lucro ele pode se tornar gigante ou até mesmo negativo de uma hora para outra. Lembrando que qualquer indicador preço por lucro negativo é pior do que um indicador positivo muito elevado. Então, melhor um indicador preço por lucro de 1.000 do que um indicador preço por lucro de -1, de menos qualquer coisa, tá bom? Agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui em uma questão bem interessante que vocês podem encontrar em qualquer empresa, e eu vou ensinar um pouquinho o significado, a interpretar o significado dessa situação. Veja que o retorno sobre o patrimônio líquido, aqui está abreviado como ROE, e ele é de 31%. Então, aparentemente, seria uma situação de haver uma vantagem competitiva. Porém, quando a gente olha para o retorno sobre o capital total investido na atividade, o ROIC, ele é de apenas 11%. Isso significa que o retorno sobre o capital total alocado naquela atividade, ou seja, dos acionistas e de terceiros,
ele não é tão grande assim. Então, a empresa ela tem um retorno alto por meio da alavancagem financeira, é o que normalmente acontece nessas situações. Como que isso funciona? Então, a empresa toma empréstimos altos e aí ela se vira nos 30 para poder conseguir um retorno em sua atividade superior ao custo daquela dívida. Quando isso acontece, ela tem resultados sobre o capital próprio muito alto. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas demonstrações financeiras dessa empresa para ver se é o caso. Olha só, ela tem um custo de capital de terceiros de 5,4% ao ano. E esse 5,4% é em dólar, tá bom? Então, supondo que o dólar se mantivesse estável, o custo seria um custo relativamente baixo. Então, não havendo variação cambial que, somada a esse 5,4%, exceda a 10,9%, a empresa aumenta consideravelmente seus lucros por causa do fator da alavancagem. Porém, o grande risco é se a variação cambial exceder a diferença entre os juros médios da dívida e o retorno do capital total investido. Aqui no caso, a empresa tem 9 bilhões de dívida bruta em dólares. 4 vezes 9, 36, aproximadamente 36 bilhões de reais. Ao passo que ela tem um patrimônio líquido de aproximadamente 9 bilhões de reais. Então, nesse sentido, a empresa tem uma posição de dívida que permite a ela alavancar os seus ganhos quando ela tem um cenário positivo. E qual que é o risco associado a qualquer empresa que se alavanca? É o risco de que, naqueles momentos negativos, também a situação negativa da empresa é ampliada. Então, quando a empresa tem muitas dívidas, não havendo lucro na atividade, o prejuízo é imenso por causa do resultado financeiro, ok? Essa é a empresa nacional. As ações dela caíram e continuaram caindo depois do vídeo que a gente gravou aqui e que a gente citou essa empresa. Tá? Então ela teve um problema lá que foi uma desistência de uma aquisição por parte de uma empresa estrangeira. Ela vem sofrendo aí, há aqui notícias no site dela, ação do Ministério Público recentemente por causa de um problema nas operações em Alagoas e talvez esteja sofrendo também do choque de realidade que a Bolsa Brasileira está sofrendo com muito atraso. Em geral, aqui as coisas no Brasil ocorrem com atraso, da questão do desaquecimento global, mas é claro, desaquecimento da economia global, porque o planeta continua aquecendo de vento em popa. Então, uma das questões que eu queria mostrar é o seguinte: eu abri os resultados dessa empresa do segundo trimestre. Eu parei aqui especificamente nessa parte em que ela fala de desenvolvimento sustentável, economia circular. Ela, na verdade, comunicou um fato pretérito aqui, que ela ganhou um certificado, que ela tem fortalecido esse compromisso, um evento para gestão de recursos hídricos. Então, na verdade, até mesmo aqui nesse ponto, ela fala muito pouco das estratégias dela para o futuro. E qualquer empresa estrangeira que eu queria comparar com essa daqui, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, nem uma análise, até porque, como eu disse, há muitas lacunas. Eu sou um investidor aqui comum que não conhece direito o negócio dos petroquímicos, tá bom? Mas o que eu posso dizer que eu reparei aqui entre essas empresas? A outra empresa é a BASF. Infelizmente, ela não tem uma versão em português do site Relação com Investidores dela, tá bom? Já foram publicados os resultados do segundo trimestre, então o meio do ano, e ela já tem aqui algumas publicações. Factbook, então o caderno dos fatos aqui relevantes da empresa. E aí a gente pode perceber o seguinte, vamos lá, aqui ela tem uma visão geral
da empresa. Ela fala que rapidamente o percentual de produtos que ela tem na carteira, quanto que cada um ocupa. Então, petroquímicos aqui 19%, tecnologias de superfície, revestimentos, os coatings aqui, químicos construtivos, nutrição e cuidados, então ela está nesse setor. Esse Chemicals Construction talvez englobe aí as tintas. Quem não conhece, a tinta Suvinil pertence à BASF, pode ser novidade aí para algumas pessoas. Soluções da agricultura. E a gente vê que ela tem um pagamento de dividendos de 4, 3, 5% ao ano, tá bom? Ela é do tipo de empresa que paga bastante dividendos. Então, você começa a perceber que ela começa a falar daquilo que ela tem de único. Então ela tem um conceito aqui de uma liga, né? Que é uma liga da BASF, que a estratégia dela é unir forças entre as várias unidades dela mundialmente, tá? Então, para gerar uma sinergia. Então, que essa outra empresa que não tem de muito fácil disponível aqui no site, na outra aqui tem, tá bom? Aqui ela tem a estratégia corporativa. Como que essa empresa de cá vê o mundo lá na frente? Em 2050 vai haver um envelhecimento da população, a China será o maior mercado, mobilidade urbana com motores elétricos, né, tanto para carros, bicicletas, a digitalização dos negócios. Tudo isso ela prevê e ela já modela o negócio dela com base nessas perspectivas. Isso aqui para mim é o mais importante, né? E no caso não só dessa outra empresa brasileira que eu estou citando aqui, como a maioria das empresas brasileiras, isso eu sinto falta. Uma falta de ter ou de compartilhar com os investidores esse tipo de perspectiva. Então aqui está muito claro que a BASF vê um futuro e está tentando se preparar para esse futuro. Então aqui é muito grande, ela fala muito da aposta dela na impressão 3D e materiais inovadores para impressão 3D, tudo, quais as soluções, a maioria aqui registrada pela empresa, que são marcas registradas, produtos únicos. Nesse sentido, ela teria alguns diferenciais por ter produtos registrados que ela desenvolveu e que só ela pode comercializar. Você vê toda a estratégia da empresa. A gente tem um arquivo aqui de 88 páginas, praticamente todo, dedicado a apresentar a estratégia da empresa para o futuro. Então a diferença aqui para mim seria de governança. Como as empresas brasileiras, de uma maneira geral, não tem um PDF como esse que você entra lá no site da BASF e baixa de imediato o que ela vê para o futuro. A outra questão seria dar uma olhadinha naqueles indicadores. Eduardinho, mas ela deve ser uma empresa muito cara. E aí a gente tem aqui, hoje uma ação da BASF custa 58 euros, tá? Não é negociada em lotes, então se você tiver 58 euros, você pode adquirir. Eu estou aqui com a conta da minha corretora aberta. Nesse momento, a última negociação foi a 58,21. Você pode colocar aqui uma ordem de compra. Ela está aqui em português, né? Você consegue aqui colocar suas ordens aqui de compra ou de venda para essa empresa, tá bom? Continuando, ela tem esse fact book, basta você entrar aqui BASF RI e você vai para Investor Relations e aí você tem aqui o fact book, está bem aqui, download ou versão online, é bem fácil, você entra na página de investidores e já baixa. Bom, alguns sites estrangeiros falam de como, com notícia aqui de julho de 2019, mostram como o resultado ruim da BASF afetou todo o setor petroquímico mundial. Resultados preliminares da BASF apontaram uma queda de quase 50% no EBIT dela no segundo trimestre de 2019 com relação a 2018. E o principal fator que levou a isso foi uma queda na produção global de automóveis de aproximadamente 6% e na China de aproximadamente 12%. Eu abri aqui alguns sites, né? Aqui, P/E 15
Eu fiz um cálculozinho aqui meu, estava dando 13,9, tá bom? Bom, dividendo de 5% no último ano. E aqui, ó, price to book seria quanto você paga de ágio quando você compra cada ação da empresa. Essa empresa aqui brasileira, você paga 149% de ágio. Então, cada 2,49 que você compra de ação dessa empresa, apenas um corresponde a patrimônio. No caso dessa empresa estrangeira, cada 1,33 euros correspondem a 1 euro. Então você paga aqui um ágio de 33% sobre o patrimônio líquido. Se a empresa possui um retorno sobre o patrimônio líquido maior, aí ela tende a ser mais cara nisso aqui. Mas como eu disse, não existe nenhuma garantia de manutenção de níveis de retorno. Então, você pode ter hoje um preço por lucro pequeno e amanhã ele estar alto. Foi o que aconteceu justamente com essa empresa aqui, a BASF. Ela apresentou um segundo trimestre em que houve uma queda de, vamos lá ao EBIT, uma queda de 47%. Os ganhos antes dos juros e dos tributos, tá? Então, de 1,9 bilhões de euros, houve uma queda para 1 bilhão de euros. Ela teve até um ganho por ação alto, mas é porque, pelo jeito, ela vendeu uma operação ou algo assim. Ela teve algum evento especial que bombou o resultado dela, mas aqui você precisa de ver o lucro ajustado por ação, então sem esses eventos especiais seria de 0,8 no segundo trimestre comparado com 1,77 no segundo trimestre do ano passado, então uma queda de 50% aí no lucro ajustado, e ela freou de uma vez, o que foi motivo até para que ela falasse em apresentações, uma conferência, os principais fatores que levaram a essa queda no resultado da empresa. E ela está falando do desaquecimento econômico mundial e ela fala aqui bastante coisa a respeito disso aí, tá bom? Então, qual que é a minha conclusão? Como eu disse, o Brasil tem alguns setores que possuem vantagens competitivas. Outros setores, o Brasil já não é tão forte, né? Os setores tecnológicos, o Brasil é bem fraco, os setores intensivos em tecnologia. Esse setor químico aqui, eu realmente não sei do que são vários dos produtos comercializados por essa empresa, mas o que me pareceu uma postura dessas empresas estrangeiras de abrirem muito mais o jogo com os investidores, serem muito mais transparentes, não apenas transparentes, dá a impressão de que elas estão muito mais cientes e preparadas para as mudanças econômicas que estão ocorrendo no mundo, e que se eu fosse investir em qualquer empresa brasileira de qualquer setor, uma das coisas que eu passei ultimamente, né, deve ter aí ao longo do último ano, a fazer realmente é buscar, principalmente para aquelas empresas que não possuem muitos concorrentes nacionais, buscar um comparativo com empresas estrangeiras de setores semelhantes. Então tá aqui minha apresentação, não vou chegar a nenhuma conclusão aqui de que tal empresa é melhor ou aquela outra empresa é melhor. Vocês podem fazer essa comparação, chegar aí à própria conclusão de vocês. Me parece aqui que as empresas até são um pouquinho diferentes. A empresa nacional aqui, ela foca na produção aí dos materiais básicos, me parece. Desculpem se eu estiver enganado. Essa empresa que eu usei estrangeira para fazer a comparação, ela tem uma cadeia mais verticalizada. Então ela não somente produz os solventes, como ela tem a Suvinil, por exemplo, e ela produz a tinta e vende essa tinta ao consumidor final. Então ela tem uma cadeia mais verticalizada nesse sentido. E com relação a indicadores financeiros, né, indicadores fundamentalistas, eu só indico que você tome muito cuidado quando faz
uma análise superficial e pega, por exemplo, só um preço por lucro para concluir se uma empresa é mais barata ou mais cara, porque com o desaquecimento econômico, como eu disse, não existe direito adquirido à relação de preço por lucro. O seu lucro pode cair amanhã 90% e aquele preço por lucro que hoje é 8 passa para 80, tá bom? Então tá, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu vi que o nosso público tem gostado desse aprofundamento aí em matéria de ações. Um grande abraço a todo mundo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal.